Nossa, o Rony sempre adorou fazer o que sempre fez, né? Aos 13 anos, se não me engano, ele já começou a trabalhar numa empresa de Caxias. Agora eu não lembro os nomes, sabe? Trabalhou uns anos numa e depois, já lá pelos 16, 17 anos, ele já foi para... Me fogem os nomes. Ali ele trabalhou até lá pelos 20 e poucos anos, né? Mas tudo dentro da área de carro, de caminhões. Eu conheci ele no Ano da Graça de 1961. Ele era comprador de uma empresa, de uma concessionária em Caxias do Sul. Aquele dia eu conheci o seu Rony Chaves, numa escada que levava no segundo andar. Ele me perguntou: o que você quer? Eu disse: eu quero trabalhar. E de lá para cá ainda estou trabalhando com eles. E o senhor Rony saiu da automecânica e se instalou numa casa, uma quadra e meia da automecânica. Uma casinha de madeira velha. Ele tinha umas peças meia pendurada, meia escorada. Uma pequena casinha que me lembro como se fora ontem, com formato de uma pequena capelinha. A desorganização era grande, então a gente podia brincar no meio das prateleiras, né? A gente nasceu e se criou dentro da Rony da Silva Chaves, né? Porque eles viviam com o pai sempre, né? Ele já pegava eles pequenininhos, fugia com eles. E aí ele comprava caminhões velhos, Mercedão, para desmanchar, tirar peça, para vender. E o Rony trabalhou muito. Ele era assim, sem noite, sem sábado, sem domingo, de atender pessoas de madrugada, vindo de outros locais, assim, de outras cidades. Eu ia na casa dele pegar, nos fins de semana, pegar a peça. Algum tempo ele ficou ali e mudou-se para uma empresa, alugou uma nova loja ao lado. Nem comparar, porque ele é na casinha de madeira, depois era aqui na Júlio, também perto do Madre Milda. Depois foi lá embaixo, perto do abrigo. Sempre cliente do Rony. Nunca deixei de ser cliente do Rony. Tudo quanto é peça que precisava. A ideia de atendimento que ele sempre teve, de atender bem o cliente, o cliente sempre tem razão, ouve o teu cliente, atende bem o cliente, isso para nós, para mim principalmente, sempre foi uma marca registrada da Rony da Silva Chaves. Como pessoa, eu acho que ele era um senhor bem brincalhão, isso que aquilo, mas ele sempre foi amigo dos clientes. O seu Rony ele tinha um sistema. Os clientes dele ele não abandonava nunca. Agora, um funcionário, se não trabalhasse bem, ele mandava passear. Ele sempre dizia que a peça principal dentro da empresa é o cliente. A coisa mais marcante foi o crescimento dele para mim. Um crescimento sério, honesto, apoiando todos os mecânicos da época, que eles davam palestra para nós, era tudo através do Sr. Rony que patrocinava. Muitos profissionais do ramo de autopeças que aprenderam a trabalhar com a firma Rony da Silva Chaves. E o senhor Rony também, ele teve umas passagens meias, como é que eu vou dizer, Deus fez umas provas meia forte nele. Primeira vez que eu vi o Rony chorar, quando ele veio de lá, que estava fogo queimando tudo, ele chorou. E eu garanto para vocês, nunca vi ele assim de dizer, de desanimar, assim, de baixar a cabeça, agora estou no fundo do poço, e ele não. Ele estava sempre na primeira, na ponta da corda para puxar. Turma, vamos lá que nós vamos vencer. O Rony nunca deixou de vender. Ele foi realmente o melhor balconista que eu conheci. Alguém que foi ao balcão com uma satélite para comprar uma satélite. E ele conseguiu vender uma caixa de satélite completa e uma coroa e pinhão. Teve pessoas que ajudaram, teve pessoas que acreditaram nele. Nós éramos parceiros de trabalho, né? A gente sempre se ajudou um com o outro, sempre teve confiança um no outro. E hoje a potência que é uma empresa sólida, administrada pelos filhos hoje. Eu comprava de pai para pai, e hoje em dia é de filho para filho. A primeira coisa que todos os três fizeram era ir fazer a parte da rua, bancos, pagar os três. Os guris, o Júlio e o Marcos, falecido,
eles começaram a trabalhar e a estudar, né? E aí eu, por ser menina e tal, o pai disse assim, não, tu vai trabalhar, mas tu não vai estudar de noite. Eu faço parte há 20 anos já desta história, quase 20 anos. E isso, esse caminho que foi percorrido, ele foi conquistado. Então a gente estudou para isso, a gente trabalhou muito para isso. E teve todo um aprendizado ali. E hoje a gente está na gestão financeira da empresa. E daí foram os 3 filhos que fizeram aquela parte nova ali, né? Já faz 3 anos que ele faleceu e a gente tem muita falta dele, assim, naquilo que nos dá segurança, né? Ele era muito visionário, assim, ele enxergava as coisas além do que a gente enxerga hoje. Nós da segunda geração temos a obrigação de dar sequência da melhor forma possível. Aqui dentro da empresa ele sempre nos cobrava, né, mais do que os próprios funcionários, mas sempre enxergava em nós o futuro da empresa. Ele sempre disse que já tinha trabalhado de empregado, né, que ele chamava de empregado, e não queria isso para os filhos. Eu me orgulho por isso aí, sabe? Eu acho que o Rony também está orgulhoso dos seus 3 filhos. Como pessoa, ele, hoje em dia não tem pessoa igual. Assim, uma pessoa muito correta, muito íntegra. Aquela vontade, aquela garra que ele tinha de ver todo mundo junto com ele. E o pai era sempre uma pessoa muito cobradora, né? Uma pessoa exigente na questão de cumprir compromissos, de responsabilidade, de vir trabalhar, de cumprir horário. Quanto mais difícil o negócio, mais ele gostava. Ele queria um negócio, por exemplo, ele ia com tanta energia, com tanta força, com tanto pensamento positivo, que tu chegava lá e a coisa dava certo. Uma pessoa muito séria, muito honesta, que sempre foi, né? Também tinha os seus defeitos, como todos nós temos. Ele era um pouco bravo. Ele às vezes passava dias que passava as 4 estações do ano no mesmo dia. Mas os ensinamentos do pai sempre foram muito importantes e somos o que somos por causa disso, né? A palavra dele era uma coisa que valia muito, ele falava uma vez só. Eu tenho como mister, como ideia, de que Rony da Silva Chaves, como honradez, é uma pessoa como poucas que eu conheci. Ele sempre foi o homem de uma palavra só. O que ele dizia, ele honrava. Não tem o que falar mal dele. Só coisa boa. Inclusive os filhos dele também, acho que puxaram para ele, né? Porque são pessoas distintas, né? Pessoas que têm seu valor. Realizamos muita coisa. Fizemos muita coisa junto. Só que ele não pôde ver, né? Infelizmente. Mas ele está lá, com certeza. Que nos abençoe e que durma em paz. Que aqui eles com certeza vão dar continuidade por muitos e muitos anos. Mas os frutos caíram e estão frutificando ainda com mais força, porque eu sei a forma como eles foram forjados. Foram forjados a aço.